O Guzinho tá maluco, vem. O Guzinho tá maluco, vem, meu filho. Mais um vídeo do canal. Vambora, filho. Vambora. Tá todo mundo puto, perdeu o clássico, mas vambora. Vamos adiante. Amanhã tem Copa do Brasil. Vamos sacudir essa poeira e vambora. Olha aqui. Se você não me conhece, esse é o canal de Guguzinho Tá Maluco. Aqui a gente ama o CNPJ mais especial do planeta Terra, que é o 33 647 553 meu conta 90. Vem chegando, assiste o vídeo, gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ativa as notificações e faz todo aquele papapá, papapá, papapá. Joga nos grupos do WhatsApp também e vambora, ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais, beleza? Beijo pra Betano Brasil, que é patrocinadora máxima dos canais Gugu Tricolor aqui no YouTube e o Gugu Tá Maluco lá no Instagram. Não me segue no Instagram? Siga. Gugu Tá Maluco, corre lá no Instagram que tem muito conteúdo lá também, diferente dos conteúdos que tem aqui no YouTube. Vamos falar de Fluminense Futebol Clube, vamos falar de expectativa para amanhã, a Copa do Brasil. Fluminense joga, entra em campo amanhã com o Aparecidense pela Copa Betano do Brasil. E eu ia sugerir essa pauta, ia gravar um vídeo, ia gravar não, vou gravar um vídeo ainda no Instagram a respeito disso, mas o GE, ele se antecipou e veio com uma matéria muito esclarecedora no que diz respeito a Fluminense e grama sintética. Olha só, já soltei um vídeo mais cedo, videozinho falando a respeito do pênalti no John Arias. Estava comentando até com o torcedor do Fluminense agora, não é porque jogou mal, não é porque foi mal, não é porque foi inoperante, que um pênalti claríssimo não tem que ser marcado, ponto. Uma coisa tem nada a ver com a outra. O Fluminense foi mal, o Botafogo jogou melhor, o Botafogo teve mais oportunidades. Não vem com esse negócio de merecimento, tá? Futebol não tem merecimento. Não vem com essa história de Botafogo mereceu, esquece isso. Se fosse merecimento, o Fernandinho já tinha batido campeão 200 vezes, 200 campeonatos anteriores aí. Futebol é competência. É quem tem competência para fazer o gol e quem não tem competência. Não vem com essa história de merecimento. Senão a Copa de 50 o Brasil tinha sido, venceu, a Copa de 82, que a seleção de 82 também o Brasil tinha sido campeão, e tem a Hungria de 74, tem a Hungria, tem a Holanda de 74, a própria Holanda de 78, mas a de 74 ainda era melhor, a Hungria de 54. Então tinha merecimento no esporte, é o que não falta. Fluminense de 2008 na Libertadores, o Fluminense foi roubado, né? Mas assim, merecimento por merecimento, não tem essa. Futebol é competência. E o Botafogo, ele foi melhor no jogo, ele estava ganhando de 1-0, teve um pênalti claríssimo e o jogador do Botafogo, o Gregory, seria expulso. Ele já tinha cartão amarelo, pênalti, outro segundo cartão amarelo, seria expulso, o Fluminense tinha a oportunidade de empatar e ainda tinha alguns minutos ali para o final, o Botafogo com o jogador a menos. Beleza? É um fato. É um fato. Foi pênalti, claro. O que eu queria falar para vocês? Grama sintética, vem aqui. Tem uma matéria aqui do GE, e é uma coisa que a gente tem que conversar bastante. Logo mais vai ter live, tá? Logo mais vai ter live, a gente vai poder conversar melhor sobre isso e outros temas também, conversar com mais tempo. Só que tem um detalhe, meu camarada. Tem um detalhe que a diretoria do Fluminense precisa analisar, todo torcedor, todo mundo precisa analisar. Isso daqui, olha aqui, ó. Que sofrimento. O Fluminense acumula derrotas em gramados sintéticos e tem aproveitamento de 19%. Cara, olha só. Time perde mais uma no Newton Santos e também não carrega bom desempenho na Liga Arena e no Allianz Parque. Isto é, onde o Fluminense joga na grama sintética, o prejuízo é gigantesco. Aproveitamento de 19% na grama sintética. Olha só, vou falar uma parada para vocês aqui. Isso não é desculpa de peidorreiro, não é nada. É um fato. O Fluminense na grama sintética, o Fluminense não joga porra nenhuma. Isso é um fato. O Fluminense não consegue. Isso é um bloqueio que o jogador tem. Vários jogadores do Fluminense em temporada de 22, 23, vários jogadores não gostavam de jogar também na grama sintética por risco de lesão e tudo. Então, assim, é um problema grave, porque cada vez mais os campos do Brasil estão tendo grama sintética e o Fluminense não para de perder, conquistando pouquíssimos pontos. Olha aqui, ao todo o Fluminense tem 21 jogos disputados nos principais gramados sintéticos, no Newton Santos, na Liga Arena e no Allianz Parque. São 3 vitórias, 3 empates e 15 derrotas. Presta atenção que eu vou falar. São 21 jogos com 15 derrotas. 3 empates e somente 3 vitórias. 3 vitórias em 21 jogos. Isso não é normal. Isso não pode ser normal. Olha aqui, ó, na Liga Arena, desde 2016, 2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, 26%. No Allianz Parque, uma vitória, que foi a vitória ao último jogo do ano passado, o Fluminense se livrando do rebaixamento. 1 empate e 3 derrotas. E o Newton Santos é vergonha total. 6 jogos com 6 derrotas, meu irmão. Zero aproveitamento no Newton Santos. Nunca ganhou. Nunca ganhou. Nem empatar, consegue empatar.
Newton Santos, desde 2023, 6 jogos e 6 derrotas. Isso tá incluindo, tá incluso nisso daí, derrota para o Vasco da Gama. O Fluminense tomou de 4 do Vasco da Gama no, lá no Newton Santos. E eu me lembro muito bem. Olha aqui. Deixa eu ver se fala aqui, mas no final, Fluminense, gramado sintético, Fala, fala aqui que o Thiago citou. Cara, a verdade, cara, que nenhum jogador profissional é a favor da grama sintética. Nenhum. Você pergunta para todos, é 100% uma unanimidade, que todo mundo não quer jogar na grama sintética e tudo, risco de lesão, toda essa história. A verdade é, quer ver? Eu tinha visto aqui, desses 6 jogos no Engenhão, é 4 derrotas pro Botafogo e 2 pro Vasco. Aqui, ó, Aqui, ó, aqui, ó. Na casa do Botafogo são 6 jogos. O Fluminense nunca venceu, desde que o palco deixou de ser grama natural. Lembra? Foram 4 derrotas aqui, ó. Foram 4 derrotas para o Botafogo e 2 para o Vasco. Gente, foram 6 jogos e nenhum ponto adquirido. Porra. Isso não existe, entendeu? Isso não existe. Então vamos lá. Algo tem que ser feito, ok? Algo tem que ser feito. A diretoria, a comissão técnica, agora quem está no comando é o Renato Gaúcho, os jogadores têm que ter uma reunião, todo mundo tem que se reunir, todo mundo tem que traçar um objetivo em relação à grama sintética, porque senão fudeu. Porque senão o Fluminense vai continuar perdendo, não só perdendo jogo, perdendo ponto e tendo míseros empates, míseras vitórias e um retrospecto de 21 jogos, o Fluminense com 3 vitórias. Então, assim, como é que vai ser isso ao longo da temporada? Se o jogo for em gramado sintético, a derrota é certa, é isso? Para ter uma vitória é o improvável. Então, assim, a diretoria tem que tomar atitude total, a comissão técnica tem que traçar uma rota diferente disso. O Fluminense tem que providenciar, treinar num grama sintética. Eu não sei se o ideal é ter um campo de grama sintética, não sei ter Carlos Caixi lá, não tem espaço, não tem como ter. Então tem que alugar um clube para treinar durante uma semana inteira quando for enfrentar um time de grama sintética. Não dá para treinar uma vez, 2 vezes. Tem que treinar no mínimo a semana inteira, ou de repente, ao longo de todos os treinamentos da semana, um treinamento você alugar um campo de grama sintética para você treinar uma vez na semana, para quando tivesse jogos de grama sintética, o Fluminense está adaptado. O que não pode acontecer é o Fluminense não vence na grama sintética. É um fato, são números. Tá? São números. Quando eu ia fazer o vídeo, ia sugerir algum jornalista e tudo a fazer esse levantamento de quantos jogos na grama sintética o Fluminense fez e de quantos jogos o Fluminense venceu, de quantos jogos o Fluminense ganhou. É inacreditável. Quando você, eu já sabia que era que o número era bizonho, era bizarro, mas eu não sabia que era tanto. 21 jogos, aproveitamento de 19%, né? 3 vitórias. É ridículo, é ridículo. Grama sintética para o Fluminense é sinônimo de derrota. Derrota total. Tanto é que o Vasco até já notou isso, e o Vasco está levando os jogos com o Fluminense para o Newton Santos, porque está tirando proveito danado com o Fluminense. Tem que parar. Para analisar só essa situação do grama sintético para a gente parar de perder pontos, parar de perder jogos na grama sintética. Olha só, dito isto, a gente vai conversar mais na live, a gente vai conversar mais também de tudo que aconteceu no Clássico, a gente faz essa projeção da Copa Betano do Brasil amanhã, Fluminense e o Aparecidense. Olha só, deixa eu falar uma parada para vocês. Eu estava dando uma olhada aqui, tem um vídeo do André do Sentimento Tricolor, inclusive um beijo pro André, pra mãezinha do André do Sentimento Tricolor, que teve um mal súbito aí no dia do jogo do Fluminense com o Botafogo. Parece que teve uma queda em casa, que se machucou, mas ao que tudo indica, tá tudo bem, já tá em casa. O André fez um vídeo lá falando que tá tudo bem. Então, assim, já fiz até uma oração especial para a mãezinha dele. Beijo para você, André. Beijo para sua mãezinha. Se Deus quiser, vai ficar tudo bem. Parece, né, que já tá tudo bem, mas vai zerar e ela vai ficar linda, maravilhosa como sempre. A gente se encontrar aí no Maraca e curtir o Maracanã, curtir o nosso Flusão como sempre. Beleza? Um beijo enorme para ela. E tem um vídeo do André do Sentimento Tricolor, de agora há pouco, o André fez um vídeo falando de. Eu queria até confirmar aqui que o horário do Fluminense com a Aparecidense amanhã, acho que é 9h30, não é? Deixa eu só confirmar esse horário aqui. Tenho quase que certeza que é 9h30, que às vezes me dá uns brancos esse negócio de horário de jogo. É, é, e o André estava comentando que, ao que tudo indica, e ele deixa muito claro isso, de que o Fluminense deve ter mudança. O Fluminense vai com o time titular. Cara, eu não quero nem ouvir falar mais dessa parada de poupar jogador, dessas merda aí. É 9h30. Amanhã, 9h30 no Maraca, Fluminense e Aparecidense. Então, assim, é,
Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu ver se tá aqui no GE também. Eu acho que não, né? Não. A notícia é do André, tá? Isso. A notícia é do André, e o André trouxe uma notícia é, que é a seguinte: eu estava vendo se tinha alguma notícia dessa no GE, que o Fluminense deve sim ter mudanças. Vai com o time titular, é aquilo que eu já falei. Se eu ouvir alguém falando negócio de poupar, mesmo, não existe, tá? O Fluminense vai com o time titular, mas vai ter mudanças nesse time titular. Deve ser com o time que deve enfrentar o Aparecidense amanhã. O time titular é a carga máxima do Fluminense, com o Fábio, o Samuel Xavier, o Freitas, o Ignacio. Na lateral esquerda deve ser o Fuentes, que deve ser titular. E na volância deve ser o Martinelli com o Nonato, tá? Martinelli com o Nonato, Paulo Henrique Ganso. E no ataque, Cano, Arias e Keno. Notícia do André, tá? Notícia do André do Sentimento Tricolor. Ele que deu a notícia dessas três mudanças, com o Keno no ataque, o Nonato no meio e o Fuentes na lateral esquerda. Vamos ver se isso tudo vai se confirmar. Inclusive, ele deixa muito claro no vídeo que isso é uma informação, mas só dá para cravar quando sair a escalação oficial do Flusão, tá? Coloca no comentário o que vocês acham dessas mudanças aí. E essa parada, eu acho que é bom dar uma chacoalhada, dar uma mudança. Na minha visão, o Fuentes é o titular da posição. Gosto mais do Fuentes em relação ao René. Gosto também muito do futebol do Nonato, então acho legal também entrar do Nonato, dar um giro aí no elenco. E o Canóbio, de fato, não está vindo muito bem, né? E o Keno é outro jogador que eu gosto, um jogador multicampeão com o Fluminense, um jogador que foi muito decisivo já para o Fluminense, tem entrado bem. Acho legal dar uma rodada, priorizar o Keno aí, que é um jogador que já tem história com o clube, e o Canóbio realmente não está conseguindo desenvolver. Acho legal essas três mudanças. Eu acho legal, eu concordo com essa forma de pensar. Vamos ver se isso vai se confirmar ou não. Coloca no comentário se vocês aprovam essas alterações e se não aprovam, quais que não aprovam e vão embora. O clássico já ficou para trás, focar na presidência, ter uma bela vitória amanhã, na terça-feira. Evidentemente, um placar dilatado, que é a diferença de elenco é gigantesca, e os jogadores dão uma resposta para o torcedor, porque de fato esse jogo contra o Botafogo foi ridículo, bizonho, apesar do Fluminense ter sido amplamente prejudicado com o pênalti não marcado no Arias, tá? Que ali, por mais que o Fluminense tenha jogado porra nenhuma, mudava muita coisa. Um pênalti, uma expulsão, ia ter que ser expulso o Grego porque a gente ia cartão amarelo e ali tudo mudava, tá? Isso aí ninguém tá querendo justificar porra nenhuma. O jogo foi uma merda, tudo isso daí. Até esse lance do pênalti, eu só gravei o vídeo hoje, na segunda-feira, lá no Instagram e publiquei aqui no YouTube, porque o, o, o que a gente tem que analisar mesmo foi o futebol praticado. E isso a gente vem fazendo desde sábado. Esta parada, logo mais tem bem o Gil dos Betano e a gente troca mais essa ideia. Valeu, esse Gugu tá maluco.